Geek, eu sou o Gotkos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. Não acredita? Pois vai passar a acreditar a partir dessa análise técnica e também através do nosso portal de notícias detonandogeek.com.br. Acesse e ative a notificação. Já viu na vinheta no thumbnail e óbvio, é claro, é lógico, já está ouvindo eu falar que hoje é dia de análise técnica Crackdown 3, exclusivo da Microsoft, que repercutiu polêmica em toda a comunidade gamers através dos anúncios da mídia, notas de Metacritic, também aí o fervor da guerra dos mais fanáticos entre as duas plataformas, PlayStation e Xbox. E hoje nessa análise você vai encontrar nada mais, nada menos do que a realidade do jogo, o que ele tem de oferecer, onde o jogo pecou, onde o jogo valorizou, e principalmente nós vamos onde ninguém foi, porque ninguém explicou absolutamente nada, apenas em 4, 5 parágrafos de matérias. O poder da nuvem está ocorrendo necessariamente em Crackdown 3. Eu não vou só explicar, eu fiz um teste e vou mostrar para vocês até onde o poder da nuvem está sendo exercido dentro desse game. Então like, compartilha e se inscreve no canal, que é demasiadamente importante. Aliás, compartilha mesmo, pelo amor de Deus, compartilha! Segura a ansiedade, informação importante, nosso parceiro do canal, GameCenterPaulista.com.br, usa o código DETONANDOGEEK lá e ganha 5% de desconto em qualquer item na loja de jogo a console. Comprou qualquer coisa na Game Center Paulista, já está participando da promoção semanal, onde será selecionado um consumidor de GameCenterPaulista.com.br e eu vou escolher qual prêmio você vai ganhar, além do que você comprou. É só comprar que já está participando. Lembrando que isso é só para o site. O jogo vai ser retratado como um AAA, porque é isso que ele é, seja se alcançou o glamour ou não. Por quê? Porque Crackdown 3 foi anunciado em várias E3, Crackdown 3 possui aí movie capture de atores consagrados como Terry Crews. Crackdown 3 foi desenvolvido por 4 estúdios e ele possui 2 engines, uma multiplayer e outra da campanha. Fica aí que você vai entender tudo isso, e é por isso que ele se caracteriza como um AAA, mesmo porque foram 5 anos de desenvolvimento. Ele é produzido pela Microsoft Studios através da produtora Sumo Digital, desenvolvedora do jogo e responsável pelo projeto em si. No entanto, ela não fez sozinha. Na parte da campanha, a Sumo Digital dividiu o trabalho com mais 3 estúdios: Red Kit Games, Elbow Rocket e Certain Affinity. Foram os 3 que trabalharam em colaboração com a Sumo Digital. Na parte do multiplayer, e que você entenda que o jogo é dividido em 2 executáveis, um para a campanha e outro para o multiplayer, tanto no Xbox também quanto no PC, ele teve desenvolvimento de outro estúdio, Ruffian Games, que produziu a parte visual do game, e a Cloud Engine, que é responsável pelo processamento em nuvem, o famoso processamento de Crackdown 3 que você vai ver daqui a pouco em ação. É importante falar que a Cloud Engine, ela passou por um período de transição durante o desenvolvimento do game. Ela foi vendida para a Epic Games, tanto que a empresa nem existe mais. O jogo é um exclusivo plataforma Xbox, e quando eu digo plataforma, quero dizer PC Gaming através do Windows 10, Windows Store, e Xbox One, Fat S e X. Ele possui o selo Play Anywhere, ou seja, com a compra de uma licença você joga no PC e no Xbox. Ele também é crossplay, ou seja, você pode jogar o multiplayer dele no PC com o console, inclusive você pode jogar a campanha dele com o console. Um detalhe de limitação na campanha cooperativa de Crackdown 3 para PC é que se você entrar co-op, mesmo PC com PC, ele vai te limitar a apenas 30 FPS, o que não faz muito sentido, mas infelizmente acontece. Já no multiplayer, você trabalha a 60 cravados, ou seja, você não ultrapassa 60, mas pelo menos chega a 60 cravado. Na campanha single player, você pode alcançar até 120 FPS, o que te dá um respiro melhor, principalmente na plataforma de PC, onde é tão importante agariar FPS. Do lado do console, Fat S e X se mantém cravado a 30 FPS, com a diferença de resoluções: 1080p para as versões base do console e 4K para a versão X. A versão X e também a versão base possui resolução dinâmica em determinados locais, onde afligem mais poderio de fogo. No entanto, é muito pouco que a gente pôde perceber. Aliás, a resolução
dinâmica só é confirmada porque existe a funcionalidade na própria versão de PC Game. No entanto, ela não é muito visualizada. Para PC, você pode começar a jogar Crackdown com a spec mínima de um i5 3740 a um FX 6300, acoplados a uma GTX 750 Ti ou uma RX 260. Para spec recomendado, é colocado um i5 4750 ou um FX 8350, acoplado a uma placa GTX 970, RX 580 ou uma GTX 1060 para você ter uma experiência de 60 acima de 60 FPS em Full HD. O jogo já faz parte de vários jogos que estão se migrando para 64 bits, então ele utiliza 8 GB de memória e, independente das specs mínimas ou recomendadas, você precisa de ter 8 GB de memória no seu computador. O jogo possui legenda, voz e também a interface gráfica dele e todas as mensagens que aparecem na tela em português Brasil. A dublagem deixa um pouco a desejar, principalmente nos personagens de background, que auxiliam você pelo rádio. Muitas vezes, com uma falsa emoção, você começa a sentir que não é tão real. Outra coisa que faltou, tanto na parte de dublagem em inglês e em português, é que esses personagens estão se comunicando com você através de rádio. Então, no mínimo, eles deveriam ter aí voz distorcida em ondas de rádio para que fique um pouco mais realista. Mas isso é opinião, não é fato. Vamos aqui, a gente é bom falar de fatos. Vamos falar do que o conjunto Crackdown 3 oferece em todas as plataformas. Crackdown 3 a gente vai demonstrar durante várias coisas aqui na nossa análise que não possui nenhum elemento revolucionário, talvez aí a parte da nuvem. No entanto, as partes de elementação gráfica do jogo, das partes de efeitos que são usados e até mesmo como é colocado o jogo para você, como é tocado o enredo e as coisas que fazem te motivar a colocar o jogo, não possuem nenhum tipo de inovação tecnológica. Põe na tela aí, vamos começar o gameplay. Vamos falar um pouco da arte gráfica que foi adotada no jogo. Isso, ao contrário do que dizem por aí, não menosprezem absolutamente nada ao game. Isso é o estilo artístico que foi colocado dentro do jogo e segue fielmente a franquia Crackdown. O que faltou sim foi amplificar isso, deixar esse estilo artístico graficamente mais realista, trazer alguma inovação. Isso o jogo realmente não trouxe, mas o estilo adotado dentro graficamente do game não menospreza em nada o jogo. Ou seja, contornos fortes em cima do personagem e possui também um desenho sobre a realidade, ou seja, a pele nunca é desenhada como uma pele humana. O nível de realidade não é o foco a ser encontrado nesse estilo de game, e sim uma base artística sobre o rosto. No entanto, em Crackdown 3, como você pode ver, não aparecem expressões. Faltou aquela atualização de Next Gen que nós estamos acostumados. O ano é 2019 e nós não vemos expressões nos rostos dos personagens. Também faltou elementos mais personalizáveis. Talvez cada personagem tendo a sua personalidade, o jogo ficasse muito mais atrativo. Basicamente, você pode escolher entre 6 agentes, mas todos eles fazem exatamente a mesma coisa e possuem os mesmos movimentos. O próprio Terry Crews, que poderia ter sido utilizado de maneira bem mais criativa e muito mais divertida perante a proposta do jogo, que é destruição sem compromisso, assim como, por exemplo, a Just Cause, ou seja, não é um foco em enredo aprofundado, em sim destruição descompromissada, um entretenimento, divertimento. Um personagem protagonizado pelo ator Terry Crews conseguiria fazer coisas bem mais interessantes, por exemplo, durante a vitória sobre um boss, mexer os peitinhos, seria engraçado. Esses são pequenos exemplos sobre Crackdown 3. Eu vou me aprofundar um pouco mais, onde o principal problema de Crackdown 3 não é a engine que ele foi feita, não é o gráfico que ele foi feito, ele não é um jogo bugado. O grande problema de Crackdown 3 é a falta de realismo em todos os sentidos, e não pelo gráfico que foi adotado nele. E eu vou te explicar agora. Na parte 3D do ambiente, a gente já verifica alguns aspectos bem básicos de desenvolvimento de jogo. Texturas 100% 2D. Exatamente, quando a gente está em cima do telhado aí, você pode verificar que o telhado apresenta ser uma telha de brasilite, toda realçada, ondulada, mas se eu posiciono ele e verifico na reta, é simplesmente um painel reto. É adotado também nas texturas em volta das casas, as quais também você não pode adentrar, diminuindo um pouco da interação do game em geral. Uma coisa também que a gente pode falar é sobre as luzes do jogo. Todo jogo utiliza um sistema
Real Time, que funciona muito bem. Por exemplo, eu tô ambientado a jogar esses jogos de Real Time, Shadow of Mordor, Far Cry 5 e tal. Por exemplo, no caso do Far Cry 5, o dia aparenta durar muito mais do que a noite. Far Cry Primal também, ele tem um sistema Real Time. Crackdown 3 não, eles acertaram isso na mosca e ficou 50-50. 50% para a noite, 50% do dia, e você tem a dimensão disso. O ponto luminoso do jogo é o sol ou a lua. Também no céu há uma movimentação de nuvens, o que já torna o jogo mais interessante, sim, e é bem legal. No entanto, o ponto de luz somente sendo o sol ou a lua traz alguns fatores de falta de realismo, como eu disse para vocês. A casa a gente está passando pela luz aí e você vê que a luz não reflete no personagem, ela é simplesmente algo brilhante, ela é um objeto brilhante colado na casa. O jogo é repleto de hologramas aí do grande vilão do jogo, que dominou aí a ilha e escraviza as pessoas, e que é bem legal e bacana. Esses hologramas ajudam no ambiente. No entanto, quando você chega perto do holograma, ele não reflete em você, tirando um grau de realidade. Pra gente ver aí isso na prática, esse daí é o Cracolândia. Por que o Cracolândia? Porque você está em um ambiente que quando você entra parece legal, mas no entanto ele se torna chato e você não tem como sair. É igualzinho a Cracolândia. Mas indo direto ao ponto, esse é um sample da Unreal Engine em terceira pessoa. Basicamente ele funciona dentro do mesmo padrão de Crackdown 3 que é feito na Unreal Engine 4 também. Dá uma olhadinha aí, eu criei aí um barraquinho do lado e vou subir em cima dele. Deixei aí o painel um pouco mais acima para você ver o pé dele passando o painel e você descobrir a cagada. Essa textura deveria ter sido 3D, ou pelo menos o modelo de painel deveria ser 3D para trazer um pouco mais de realidade. É óbvio, é claro, é lógico que isso poderia ser trabalhado item a item. Itens mais importantes trazem isso, itens menos importantes coloca a textura 2D. No entanto, que a gente vê em Crackdown, este é apenas um exemplo, mas todo o ambiente é 2D. São texturas 2D de cabo a rabo. Agora indo pro ponto da iluminação, usando o nosso sample Cracolândia, dá uma olhada no ponto de luz, igualzinho ao de Crackdown, é simplesmente um objeto de luz lá parado. Agora eu vou colocar uma luz realista, uma física de iluminação, ou seja, uma luz que está lá, ela propaga raios, ela reflete na casa e no personagem. Isso é uma física de realidade. Agora, colocando o nosso personagem com a luz de física de realidade, você vê como ele espelha a luz e a luz também reflete dentro da própria casa a qual ela está colocada. Esses elementos acabaram faltando em Crackdown 3. Muitos podem falar, e até a gente poderia levar em consideração, quesitos gráficos para manter o FPS. No entanto, dentro dos consoles base ele roda 30 FPS e não justificaria, porque hoje em dia nós temos já jogos que trabalham com gráfico mais realista e tem toda essa ambientação. Far Cry New Dawn foi lançado no mesmo dia de Crackdown. Ele possui uma vegetação que se mexe, ele possui reflexos, ele possui iluminação física realista, iluminação volumétrica, oclusão de ambiente, todos os elementos que hoje já se consegue colocar em consoles e também no PC. E não foi colocado só para ganhar performance, porque senão ele deveria estar destravado o FPS nos consoles. Dá uma olhada na vegetação de Crackdown, ela é fixa, ela não se mexe. O jogo não possui uma atmosfera de vento, o jogo não possui uma atmosfera de ar. Qualquer folhagem que você vê é parada e continua estática. Também a colisão física não é encontrada no jogo em diversos locais, por exemplo, na própria folhagem, onde você transparece ela sem ocasionar nenhuma movimentação nela, e principalmente durante dirigir aí com o carrinho. O carrinho tem uma física muito mal aplicada, ou seja, não é realista, até mesmo as frenagens que você faz com o carro acaba não sendo realista. E o jogo tem um problema sério, que é ele não mantém os pixels já feitos nos efeitos, ou seja, ele descarta os pixels dos efeitos animados no ambiente. Como assim, Gotcose? Dá uma olhada nessa freada aí, ou ele verifica que ela ficou bonitinha e verifica que conta 1, 2, 3, 4, 5, ela some. Isso tira o nível de realidade, é uma coisa que nós estávamos habituados há alguns anos atrás, mas hoje em dia realmente os jogos não estão mais assim. E portanto, basicamente é isso o conjunto que tem aí de críticas em cima de Crackdown 3 no efeito da campanha. Sim, é um jogo muito legal, é legal mesmo, mas também faltou a realidade dos pedestres à volta, a realidade dos civis, a realidade dos próprios NPCs à sua volta, ou seja, sempre com um nível de
falta de realidade. Já o Warzone, ele é muito explosivo. E cara, ninguém entende por que foi feito isso. Por que não foi trazido isso para a campanha, já que é um processamento seguro. O jogo não tem pretensões de ultrapassar 30 FPS, então daria para ter trazido a explosão, a parte dinâmica. Ou seja, faltou aquele realismo, faltou ver Terry Crews dançando no meio dos inimigos, explodindo as coisas e mostrando o Mook depois que ganhou. Coisas desse tipo trariam Crackdown 3 a um patamar muito mais divertido, porque o jogo tem muita capacidade para ser um jogo grande, mas infelizmente essas equações de falta de realidade denegriram um pouco a imagem do game em si. Agora vamos para a parte da performance, onde o jogo se dá bem em todas as plataformas. Um ponto positivo de Crackdown 3 é que, apesar de ter utilizado elementos bem básicos dos jogos, nada muito avançado e não extrapolou em nada o que nós estamos acostumados a ver, mas ele não trouxe nenhum bug. Eu não tive experiência nenhuma de bug. Eu não vou falar que não tem bug, porque uma hora ou outra pode aparecer na internet, dependendo dos equipamentos e dos processamentos, até mesmo no Warzone, enfim. Mas o jogo não apresentou a mim, durante a minha análise, nenhum bug. Outra coisa também é que ele crava no Xbox One X a 30 FPS, como você tá vendo agora aí. Ou seja, ele tem quedinhas muito mínimas durante o gameplay e principalmente na parte da explosão, que é bastante explosão, poderia ser mais. O jogo talvez foi vendido com mais explosões, mas ele não tem tantas assim, mas as explosões que você tem são extremamente divertidas e poderia causar aí uma guerra de polígonos, e não é o que acontece em Crackdown 3, ele funciona muito bem. Já do lado do PC, você tá vendo aí em 1080p a gente consegue atingir aí acima de 100 FPS, tudo no Ultra, depois a gente logo na sequência vai a 1440p, tudo no Ultra, e o grande problema que a gente tem é quando chega ao 4K. Eu tô na Vex CT4 com Ryzen 1800X, eu consegui atingir no máximo 40 FPS no Ultra. No entanto, se a gente abaixar para o médio, a gente consegue equalizar de 60 acima de 60 em 4K. É importante falar que a experiência 4K 40 FPS é muito ruim, porque ao contrário do que tem no console, que é a suavização de quadros, não existe no PC, não foi implementado. Então 40 FPS, mesmo estando acima de 30, o que é o mínimo ideal, apresenta aí uma degradação e você verifica uma lentidão de quadros. Parece que falha quadros, mas não falha, porque não há suavização para baixo FPS em PC. Então sim, faça de tudo se você for jogar Crackdown no PC para ele rodar de 60 para cima. Agora vamos direto pro que interessa, vamos falar do poder da nuvem, porque ninguém falou disso. Eu não vou falar graficamente porque ele segue a mesma tendência do jogo. Outra coisa que eu também não vou falar é se é bom ou ruim. Eu particularmente, opinião própria, eu joguei o modo multiplayer, eu achei super hiper divertido, é bem frenético. Talvez com o tempo seja enjoativo, talvez ele não tenha muita durabilidade, mas é opinião minha. Então eu deixo a opinião sobre o multiplayer, se é legal ou não, para vocês. Para fazer o teste, eu coloquei um sniffer de pacotes, ou seja, eu estou sniffando meus pacotes de rede enquanto eu abro uma partida multiplayer em Crackdown 3, como você vê na tela agora. É importante falar que eu capturei os pacotes, mas eu não desencriptografei ele. Isso seria uma política antiética, desencriptografar os pacotes para saber o que está tendo e revelar isso no vídeo pode se tornar até uma vulnerabilidade. Então nós somos responsáveis aqui e eu só capturei o pacote para verificar a quantidade de pacotes enviados e recebidos durante as explosões, que é onde há o processamento em nuvem. Agora explicando melhor o que é o processamento em nuvem, toda a destruição é calculada num servidor lá fora, não no seu computador. Quando você faz um ambiente de destruição graficamente em 3D falando, você coloca muito cálculo matemático. Por quê? Porque você está juntando pixels e destruindo pixels, e esses pixels vão girar e vão virar nova movimentação. Isso no render real é tão pesado ou mesmo um pouquinho menos pesado do que o próprio Ray Tracing, ou seja, objetos fixos que de repente dinamicamente eles criam vida e vão para diversos locais. Quanto maior o objeto, maior é o cálculo que tem que fazer. Portanto, o processamento em nuvem vem para suprir isso, metade dividido com seu console barra PC e metade dividido com a nuvem. Ou seja, você envia instruções para o servidor com essas instruções faz o cálculo e te devolve a destruição para que sua placa renderize na
sua tela. Esse é o conceito de processamento em nuvem para jogos. E também foi o que nosso teste mostrou. Você pode perceber aí, conforme a gente vai jogando no multiplayer, quando tem explosões, sobe em picos maiores, ou seja, maior pico de pacotes enviados e recebidos. Num multiplayer convencional, não aumentaria, porque o fator mecânico de você ir lá, jogar, atacar, desatacar, só vai concluir o quê? Uma transição de dados para o mapa se estabilizar. Mas, no entanto, a gente vê que quando ocorre explosão, aumenta muito a quantidade de pacotes, principalmente os recebidos. Você dá uma olhadinha na coluna source, ou seja, origem, o IP com final 15, que é o servidor de Crackdown, está enviando a informação para nós, que é o 10.0.0.101, que é o meu IP local. Ou seja, nos maiores momentos de pico, ele processa a informação e me envia o cálculo para que eu possa dar o render na tela. Isso não acontece a toda hora. Basicamente acontece só no início da partida. Aparentemente ele faz um tipo de cache dentro do jogo, ou seja, ele já deixa cálculos pré-estimados dentro do jogo e conforme acontecem as explosões, provavelmente ele envia só um comando para acionar esses cálculos. Outra coisa que tem para falar também é que o processador acaba sendo muito usado, então não é só a nuvem, é um processo híbrido entre a sua máquina, o seu console e também o servidor. Não é um processo constante, a nuvem não está renderizando 100%, mas sim, em momentos em que houve explosões e destruições maiores, nós identificamos maiores picos, e esses picos foram maiores não de nós enviarmos a informação para o servidor, e sim de recebermos. É importante falar que com o servidor tendo o comando de processar todos esses cálculos, ele não calcula só para você, porque o prédio que explode, explode para todos os players que estão na tela, ou seja, ele calcula uma vez só a destruição e passa para todo mundo. Isso foi muito legal, mesmo que você goste ou não goste, não deixa de ser a principal inovação de Crackdown, ou seja, ambientes mais explosivos, ambientes mais dividido processamento, onde não precisam do seu equipamento dar o sangue para conseguir emular novas experiências. Porque mesmo que seu equipamento consiga fazer isso, não quer dizer que vai ser legal no multiplayer, porque você vai ter que enviar muito dado para o servidor para ele espelhar isso para as outras pessoas. Ou seja, cara, é muito legal, muito bacana a parte do processamento em nuvem, sim, é real, não é 100%, é híbrido. E Crackdown, apesar de toda a crítica negativa que sofreu e também da parte que nós falamos da falta de realidade na campanha, e algumas pessoas até mesmo não gostaram do multiplayer, sim, é responsável por esse avanço de inovação, o que do ponto de vista técnico é excelente. Já do ponto de vista de jogabilidade, nós compreendemos exatamente, muitas vezes, a frustração do próprio gamer que estava no aguardo de um grande, gigantesco, que estava aspirado a ter um puta de um jogo e na verdade foi entregado algo que não condiz com o que talvez fosse anunciado. Isso não é utopia, foi uma realidade. Crackdown, ele vem de uma série de jogos que a Microsoft aparenta fazer alguns testes, por exemplo, Record, que no início pareceu que não estava muito acabado, o próprio State of Decay 2, que apresentou muitos problemas de bug, 2 semanas depois teve 20 GB. Aparentemente a Microsoft ou está fazendo bastante implementação e testes com esses novos jogos, ou ela está acelerando demais o desenvolvimento, ou exigindo algo que os desenvolvedores não podem entregar. A gente não sabe, mas se for um erro, esperamos que a Microsoft fique atenta com o feedback da comunidade e não cometa esses erros com essa compra de estúdio gigantesca que ela está fazendo, para com certeza termos jogos muito mais aprimorados. No entanto, como eu disse, Crackdown 3 vale muito a pena, tá no Game Pass, é apenas R$30, pagar R$200 pelo jogo realmente não vale a pena, mas no Game Pass vale muito a pena. Ele vai te dar a diversão básica, casual, mas vai te prender várias horas deles, porque é muito divertido. Se esse vídeo desmistificou tudo que você queria saber sobre Crackdown 3, te mostrou a real sobre o jogo, que não tem nada a ver a porra do estilo gráfico, e sim, o grande problema do jogo foi a falta de realidade em diversas dimensões, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, é demasiadamente importante. E cara, ninguém te mostrou como funciona a nuvem, só a nós. Eu sou o Godcose e até a próxima.